Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros, São Gonçalo. Eu sou a professora Joana e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de Estatuto dos Servidores Públicos, do município de São Gonçalo. Pessoal, tá aí para vocês na tela aparecendo nossas redes sociais aí. Não se esqueça, de nos seguir lá no nosso Instagram. Lá no Instagram do Expresso Concurso, lá nós vamos estar disponibilizando aí os slides, alguns tópicos aí importantes para você poder revisando, o conteúdo das nossas aulas, tá bom? Também tem o nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreve, entra no nosso grupo, que toda vez que nós lançamos aulas aqui, você é automaticamente, imediatamente notificado pelo Telegram, tá bom? Gente, vamos para a nossa aula. Essa é a nossa aula 33, nossa 33ª aula. Se você ainda não assistiu nenhuma aula de estatuto com a gente aqui no YouTube, vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima, tá? Vai lá, clica no cardzinho para começar a fazer a sequência desde a primeira aula, tá? É muito importante você não pular aulas, você não pular nenhuma das nossas aulas. O nosso curso está realmente voltado para aquilo que a banca especificou no edital, que vai ser pedido em estatuto, tá bom? Então não perca nada, acompanhe aí esse curso completo de Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, que nós estamos oferecendo totalmente gratuito aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos então começar a nossa aula. Vamos falar de regime disciplinar. Só mais um recadinho, tá? No final da aula eu vou falar de alguns materiais de questões comentadas que nós elaboramos, estamos aí oferecendo para vocês poderem fixar o conteúdo, para vocês poderem treinar questões e chegar na sua prova aí 100% preparado, tá bom? Vamos lá, regime disciplinar. Nós já estamos abordando esse tópico aí em algumas aulas e agora a gente vai entrar na parte das responsabilidades, tá? Responsabilidades dos servidores públicos do município. A gente já viu, que o servidor público ele tem uma série de prerrogativas, O que seriam isso? Uma série de direitos, alguns direitos que a gente pode olhar e falar assim, nossa, são privilégios, Então existem alguns sim direitos, até mesmo podemos dizer privilégios, que os servidores públicos gozam, Algumas gratificações, alguns adicionais, alguns tipos de licença que você não encontra na iniciativa privada. Mas, como diz aí, tem uma máxima que diz que com grandes direitos, vem grandes responsabilidades, Com grandes benefícios vem grandes responsabilidades, e assim também é com o servidor público, tá? Ele tem uma série de responsabilidades perante o seu cargo. A gente já falou aqui dos deveres, das proibições, e agora nós vamos falar sobre como essa responsabilidade do servidor ela é cobrada, tá? Então, no artigo 184, se você estiver com o seu estatuto acompanhando comigo, diz assim, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, tá? Então, se você for servidor público e fazer besteira, fazer caquinha, fazer besteirinha lá, você pode responder na esfera civil, ou seja, se você causar um prejuízo, tá, à fazenda pública e a terceiros, você pode ter que indenizar e responder, tá, até mesmo com seus bens. Penal, ou seja, se você fizer algo que se enquadre como crime contra a administração pública, você vai responder penalmente sobre, correndo aí o risco de ser condenado a uma pena privativa de liberdade, tá? E administrativamente, ou seja, você pode responder a um processo disciplinar dentro do município e perder o seu cargo, ser demitido do serviço público. Então, são três aí, três varas aí, três surras, que o servidor ele vai ter que arcar, se ele fizer besteira
no exercício do cargo, tá? Então vamos lá. A responsabilidade civil é aquela questão de indenizar, tá? Ele vai ter que indenizar a fazenda pública ou terceiros que ele prejudicar, tá? A penal é no caso de quê? De cometer crime, tá? É crime, tá? Se ele cometer um crime. E a administrativa é a que ele pode ser demitido, tá? Então, toda vez que falar da responsabilidade civil, é aquela responsabilidade dele ter que indenizar, ter que ressarcir um prejuízo, né, um dano que ele causou, tá? Toda vez que falar da responsabilidade penal, a gente está falando dele responder por crimes que ele tenha praticado, tá? E toda vez que a gente fala da responsabilidade administrativa, a gente está falando do risco dele vir a ser até mesmo demitido, né? Pode sofrer uma multa, uma suspensão. A gente vai falar depois dos tipos de penalidade nas próximas aulas, mas o maior risco de todos seria ele ser demitido do serviço público, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No artigo 185 vai falar da responsabilidade civil, tá? No artigo 185. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo do erário ou de terceiros, tá? Então vamos lá. O que é um ato omissivo? O servidor deixa de praticar uma das suas atribuições, né? Ele deixa de cumprir um dos seus deveres. E por conta dele ter deixado de fazer algo que era a responsabilidade dele fazer, a fazenda pública sofreu um prejuízo, ou até mesmo alguém sofreu um prejuízo por um erro dele, por não ter feito o que ele deveria fazer, tá? Então, omissão é deixar de praticar um ato, tá? Que é de sua responsabilidade, tá? Então, omissão é deixar, né, de praticar um dever, tá? Bota aí no cantinho, dá um jeitinho de anotar isso aí, tá? Omissivo, ele deixou de praticar algo que ele deveria ter praticado. E aí, por conta disso, ou, né, o poder público, né, a fazenda pública, que é a parte lá que administra o dinheiro, né, da administração, o dinheiro público, deixou de arrecadar. Por exemplo, o servidor tinha como responsabilidade emitir uma guia aí para o pagamento de um certo imposto, né? Ele tinha a responsabilidade de cobrar esse imposto lá da empresa, né? E aí ele deixou de fazer isso, ele pangou, né? Estava muito sobrecarregado, esqueceu, não fez o que ele deveria fazer, essa empresa então deixou de fazer o pagamento, se isentou do pagamento, então isso é um ato omissivo e por isso ele vai responder de maneira civil, ou seja, ele vai ter que arcar com o prejuízo que ele causou, tá? Doloso, tá? O que é um ato doloso? Ele fez de maldade. Vou botar aqui, ó, maldade, tá? Ele agiu de maneira errada propositalmente. Ele sacaneou, tá? Ele fez um negócio mesmo pra ferrar, entendeu? Ele quis se dar bem, ele quis passar a perna na fazenda pública, enfim. Ele fez algo realmente errado, fez sabendo que era errado, fez de propósito, tá? Ele vai responder civil e nesse caso ele também vai responder tanto administrativamente como se foi crime o que ele praticou, ele vai responder penalmente também, tá? Então, doloso fez de propósito, tá? Fez mesmo, fez errado e fez consciente, tá bom? Agora, o culposo é quando ele comete um erro, tá? É quando ele faz algo errado, mas sem a intenção de produzir aquele efeito, tá? Ele fez algo errado, ele cometeu um erro, comete erro, tá vendo? Ele não tinha a intenção de causar o prejuízo, mas por causa desse erro dele, o prejuízo foi causado, tá? Culposo é quando você faz algo errado, sem necessariamente ter aquela intenção, tá? Por exemplo, uma pessoa, sofre um acidente de trânsito, nesse acidente alguém morre, né? E, enfim, ela é um ato culposo. Se bem que na nossa legislação brasileira, em alguns casos, está sendo considerado doloso, né? Dependendo aí da circunstância.
Mas no geral, a pessoa morreu por um erro, né? É um homicídio culposo, uma coisa que você fez, você não tinha intenção de matar, mas a pessoa morreu por um erro seu. Então isso é culposo. No geral é culposo. Então, isso também serve aqui no que a gente está falando. A pessoa comete um erro, ela não tem a intenção de causar o prejuízo, mas por um erro dela o prejuízo é causado, tá bom? Nesse caso ela também vai se responder, tá? Na esfera civil, ou seja, ela também vai ter que indenizar, tá bom? Vamos lá. Ressalvado o disposto no artigo 50, já vou explicar para vocês, tá? A indenização do prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma do artigo 49, na falta de outros bens que assegure a execução do débito pela via judicial. O que isso está falando, gente? Vamos lá. A gente falou aqui lá no artigo 49. O que fala no artigo 49? No artigo 49 fala que se um funcionário cometer um erro, ou deixar, enfim, causar um prejuízo à administração pública, tá? Ele vai ter que devolver esse dinheiro. Ressarcir, né, é devolver o dinheiro para a Fazenda Pública. E como é que vai ser feita essa cobrança em regra? Essa cobrança vai ser da seguinte maneira. Vai pegar aquele valor que ele deve e vai se descontar mensalmente do pagamento dele. Ele vai pagar em parcelas mensais, descontadas diretamente da sua remuneração. Presta atenção, não é do seu vencimento, da sua remuneração, tá? Sendo que essa parcela que ele vai pagar por mês não pode ser maior do que a 10ª parte do seu salário, ou seja, 10% do seu salário, da sua remuneração. Então vamos supor, se o servidor ganha R$ 1.200, né, o prejuízo dele vai ser parcelado em, no máximo, quantas parcelas precisar, de maneira que só pode ser descontado por mês R$120, que é 10% do salário, tá? Então vai pegar lá, ele causou um prejuízo de R$10.000, vai ser dividido esses R$10.000, né, em quantas parcelas forem necessárias, que vão ser descontadas essas parcelas direto do pagamento dele. E essas parcelas têm um teto. Qual é o teto? 10% da sua remuneração, não é do seu vencimento, é da sua remuneração. Se você não sabe a diferença disso, preste atenção, a gente já deu algumas aulas aqui, já falamos muito sobre isso, tá? Remuneração é aquele bolo cheio, tá? Então, se o cara tem uma remuneração de 1.200, o máximo que vai poder ser descontado por mês é 120. E ele vai ficar pagando 120 no salário dele até ele quitar os 10.000, tá? Que ele deve à Fazenda Pública. Se o cara ganhar R$2.000, o máximo que vai ser descontado é 200. E ele vai ficar pagando esses 200 todo mês no contra-cheque dele até ele chegar lá aos R$10.000, que foi o prejuízo que ele causou. Já pensou? Negócio pesado, né? Então essa é a regra, tá, gente? O desconto ele é feito parceladamente. Pega o prejuízo que ele causou, desconta lá no salário. O máximo que pode ser descontado é 10% da remuneração. Agora, o que ele está falando é o seguinte: ressalvado o disposto do artigo 50. O que diz o artigo 50? O artigo 50 diz o seguinte: se o servidor que está com uma dívida lá com o erário, que está devendo ao poder público, que está pagando, né, essa indenização ao poder público do prejuízo que ele causou, se esse servidor for demitido ou for exonerado, for desligado do serviço público, ou ele pede exoneração, ou ele é demitido, né, porque estava respondendo ao processo administrativo também, e no administrativo saiu a demissão dele e depois sai a condenação dele civilmente. Ele, além de ter sido demitido, ele vai ter que pagar a indenização, vamos supor. Tá? Então, nesse caso, o artigo 50 diz o seguinte: ele não tem mais remuneração, então vai descontar da onde? Né? Então, nesse caso, ele vai pagar de uma vez só e ele vai ter 60 dias para fazer isso. Tá? Ele vai ter que quitar em 60 dias a dívida. Tá? Então, vamos supor, o João, né, foi lá e cometeu um erro. Ele deixou lá de emitir uma guia que ele precisava ter emitido, ele cometeu um erro, ele foi omisso, né, na função dele, e por conta disso a administração pública foi lá e tomou-lhe um prejuízo, tá? E aí deixou de ser cobrado aí um imposto que daria à administração pública aí R$12.000, tá? R$12.000 que o João
vai ter que devolver, ele é condenado na esfera civil a devolver esse dinheiro à administração. Tá bom. Então, o que vai ser feito? Vai ser parcelado. Vamos supor que o João, né, ele ganha isso aqui, R$ 1.200 por mês, coitado. Ele ganha pouquinho. Então, o máximo, né, de valor de parcela que ele pode pagar é 120, tá? 120. Então, vai pegar e ele vai pagar aí em 100 parcelas, né, de R$120 para poder chegar lá nos 12 mil que ele causou prejuízo. Então, durante 100 salários, 100 remunerações, né, 100 remunerações dele aí, ele vai estar pagando 120 todos os meses, até chegar lá, né, no total do prejuízo que ele causou. Mas vamos supor que quando chega aí no 5º mês que ele está pagando, né, já pagou 5 meses. Aliás, quando chegar, vou botar um número redondo, tá, gente? Que matemática não é meu forte. Então, vou botar só número redondo aqui para ficar mais fácil. Então, chegou aí no 10º mês, né? Ele pede exoneração. Ele fala, quer saber de uma coisa? Porra, só ganho 1.200, tá entendendo? Ganho pouco, ganho uma miséria, trabalho pra caraca. Ainda, pô, vou ter que ficar pagando 120 todo mês? Não tem cabimento. Ele vai pedir exoneração. Então, quando ele pede exoneração, você sabe que o servidor público, gente, sai com uma mão na frente e outra atrás. Ele não ganha nada, tá? Sai, ele ganha o salário do mês e tchau, né? Deus abençoe e vai com fé. É isso. O servidor público não tem fundo de garantia, não tem indenização, não tem nada disso, tá? O servidor público, ele sai do mesmo jeito que ele chegou, tá? Da administração. Não leva nada. Então, chegou lá no 10º mês, ele vai e se desliga, pede exoneração, sai. Tudo bem. E a dívida dele? Até agora ele só pagou 1.200 de 12 mil que ele deve, não é isso? 1.200 de 12 mil que ele deve. Então a gente está falando aí que ele ainda deve quanto? Vamos lá, me ajudem, matemáticos de plantão. Ele ainda deve 10.800, não é isso? Ainda falta 10.800. Gente, só, eu estou fazendo essas contas aqui de cabeça, tá? Eu sou de humanas, então se tiver erro, não se preocupa não, tá? Não fica, só tenta entender o espírito da coisa, tá bom? Ele vai ficar devendo 10.800. Pelo artigo 50, ele vai ter, no máximo, 60 dias para poder dar esse valor aqui para a administração. Inteiro. Pancada, tá? Se ele não fizer isso, ele vai ser inscrito na dívida ativa e ele vai sofrer ação judicial, até mesmo indo lá, se for o caso, e penhorando um bem que ele tem. Ele tem um carro, né? O carrinho dele lá de 15 mil reais, tadinho. Sofreu para comprar, esse carro pode ser confiscado, tá? Na ação judicial, pode ser levado para leilão para poder pagar a dívida que ele deixou. Olha só, tira até as calças, tá? O negócio é sério, tá bom? Então é isso daí que tá falando, entendeu? Na regra, se ele precisar indenizar, ele vai indenizar parcelado no pagamento dele, máximo 10%, tranquilo. Mas se ele for desligado, né, ou ele for demitido, ou ele for se pedir exoneração, nesse caso vai ser dado um prazo de 60 dias para ele ir lá e pum, quitar, tá bom? Senão esse débito pode ser executado, e até mesmo se ele tiver uma casa, um carro, o que ele tiver, né, de bens, pode vir a ser, né, penhorado, né, levado para leilão para poder pagar a dívida dele, tá? Então vamos lá. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Como é que funciona isso, tá? Vamos supor que o João, né, esse nosso funcionário aí displicente, né, a lei diz que a administração pública não pode negar uma certidão, tá? Se a pessoa chegar pedindo uma certidão para a defesa de direitos, a administração pública tem o dever de emitir as certidões, tá? Então, vamos supor que alguém chegou lá na repartição do João, falou, olha, eu tô com uma questão aqui resolvendo, eu preciso de uma certidão, né? E pede lá uma certidão qualquer para provar um direito que vai dar a essa pessoa algum benefício financeiro. Vamos supor que o João diz, eu não vou poder emitir certidão, enfim, ou no prazo lá que tem para emitir, ele não faz, ele deixa de cumprir o dever dele, tá? Nesse caso foi um ato omissivo, ou dependendo da interpretação, pode ser doloso ou culposo.
Isso aí, né, depende da interpretação. Então, nesse caso, o João causou, né, com um ato dele, por causa dele, a administração causou um prejuízo a essa pessoa que foi lá pedir uma certidão e não teve a certidão que foi solicitada. Essa pessoa vai entrar com uma ação na justiça. Só que essa pessoa não vai processar o João. Essa pessoa vai processar a prefeitura, vai processar a administração pública. No caso, se o João é funcionário da prefeitura, se era o dever da prefeitura, ela vai entrar com uma ação contra a prefeitura, tá? Contra o município. E aí, ela ganha a ação, ela ganha direito a uma indenização de 20 mil reais, tá? Pelo prejuízo causado. Aí entra danos morais, entra um monte de coisa, né? Que eles botam um monte de negócio lá nesse pacote. Aí, gente, olha o que vai acontecer. A administração pública foi condenada, ela vai pagar essa pessoa, tá? Ela vai pagar a indenização da pessoa por causa do erro do João, que é funcionário dela, ela vai pagar. Só que depois que ela pagar a indenização, o que ela vai fazer? Ela vai entrar com a ação contra o João. A administração pública paga o prejuízo da pessoa e depois entra com uma ação contra o funcionário. Para o funcionário devolver para a administração o dinheiro, né, que a administração teve que pagar de indenização, entendeu? Isso é uma ação regressiva. Primeiro a administração vai lá e arca com o prejuízo que o funcionário causou. A administração não pode dizer assim, olha, sim, nós entendemos que houve um erro, nós entendemos que você foi prejudicada, mas o erro foi do João, não foi nosso, então o João que tem que te pagar, faz uma ação contra o João. Não. Porque o João, quando fez isso, ele estava representando a administração pública, vocês entendem? Então é como se o próprio município tivesse causado prejuízo. Ah, mas foi um erro de uma pessoa, mas aquela pessoa naquele momento era o município. Entenderam, gente? Qual é o peso disso? Então, a administração pública, o município, não pode se negar a pagar, alegando que o erro foi do João. Ela vai ter que pagar a indenização. E depois o que ela vai fazer? Vai lá cobrar do João o prejuízo que foi causado. Entenderam como é que funciona? A administração, o município paga a indenização para esse terceiro, para essa pessoa prejudicada, e depois cobra essa indenização do bolso do João. Move uma ação civil contra o João. Entendeu? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Vamos supor que o João, né, ele causou lá o prejuízo, a administração pública entrou com a ação, está pedindo que seja ressarcido. E aí, gente, no meio do processo, né, o pobre do João morreu, né, coitado, morreu. Não aguentou, muito aborrecimento, já ganhava pouco, ainda se ferrou todo. O que vai acontecer, gente? Acabou? Não, não acabou. Tá? A administração pública vai cobrar dos herdeiros do João. O João deixou 2 filhos, né? Os 2 filhos vão ser responsabilizados pela dívida, mas olha só, preste atenção, até o limite do valor da herança recebida. Então, se o João não deixou nada, não deixou uma casa, não deixou um carro, não deixou dinheiro, não deixou nada para os seus filhos, eles não vão ter que pagar nada, tá? Eles não vão ficar tendo que se matar para pagar uma dívida se eles não têm herança. Agora, o João deixou um carrinho, né? Deixou uma casinha, então a administração pública vai cobrar em cima da herança, ou seja, os sucessores vão ter que utilizar essa herança, ou pelo menos uma parte dessa herança, para pagar a dívida que o papai deixou, entendeu? Então, é muito comum as pessoas acharem assim, ah, morreu, acabou. Não, morreu, não acabou não, nesse caso não, tá? Se tiver herança, os sucessores, aquelas pessoas que herdarem, receberem essa herança, vão ter que pagar a dívida com a herança, ou pelo menos com uma parte da herança, tá? Artigo 186. A responsabilidade penal, agora a gente vai falar, né, caso de crime, tá? Abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nesta qualidade, tá? Então, se o cara cometeu um crime como servidor público, existem alguns crimes no Código Penal que somente o servidor público pode praticar, né? Existem algumas modalidades de crime que somente o servidor público pode praticar contra a administração pública. Então, se ele cometeu um desses crimes, né, que a gente não vai entrar em detalhes, porque o Estatuto não entra nesses detalhes, ele vai ser responsabilidade também penalmente, tá? Além de
ter que, de repente, indenizar a administração, além de poder, eventualmente, vir a ser demitido, ele também pode ser condenado, tá? Por um crime e cumprir pena prisional, ok? A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedor da dignidade e do decoro da função pública, tá? Então, se ele deixar de praticar um ato ou praticar um ato de maneira errada, né, incorreta, ele vai responder administrativamente. Claro, no desempenho da função dele, tá? As cominações civis, penais e disciplinares, as disciplinares são as administrativas, tá? Poderão acumular-se sendo uma e outras independentes entre si, bem como assim as instâncias civil, penal e administrativa, tá? O que isso quer dizer? O cara fez uma besteira tão grande que agora ele está respondendo civilmente por aquilo, ele vai ter que indenizar, né? Ele está respondendo administrativamente, ele está correndo o risco de perder o cargo dele, e ao mesmo tempo ele está respondendo penalmente, ele está correndo o risco de perder a liberdade. Então ele está respondendo a 3 processos: processo civil, processo penal e processo administrativo. Gente, os 3 processos, eles são separados, eles não andam juntos. Para cada um desses processos, ele vai ter que apresentar defesa, ele vai ter que apresentar testemunhas, ele vai ter que provar inocência nos 3. Porque ele pode ser condenado nos 3 e ser penalizado ao mesmo tempo nas 3 maneiras. Então, olha só, ele pode receber uma pena de demissão, ele pode receber uma pena, né, de ter que indenizar a administração pública, e ele ainda pode ser condenado à privação de liberdade ao mesmo tempo. Isso é ferrar, é acabar com a vida de uma pessoa, né? Você pensar sobre isso. Aliás, né? Não é que a administração esteja acabando com a vida da pessoa. A pessoa acaba com a própria vida quando ela decide agir de maneira incorreta, né? Quando ela decide praticar crime ou fazer coisa errada que ela sabe que não deveria. Então, nesse caso, né, a gente poderia dizer até que não foi a administração, foi ela mesma. Mas é o supra-sumo. Imagina, a pessoa é funcionária pública, às vezes ganha até um bom salário e aí comete um erro, comete um crime, tá? E aí, por conta disso, ela pode, ao mesmo tempo, perder o seu cargo, ela pode ter que pagar uma indenização, que se ela não tiver dinheiro, ela vai ter que, de repente, entregar bens, coisas que ela tem, né? Bens materiais, uma casa, um carro, enfim, alguma coisa de valor para poder pagar a indenização. E ela ainda pode perder a liberdade dela, vir a cumprir pena, né? Ser presa, gente, assim, né? É forte o negócio. E tá dizendo o seguinte, tá? São independentes. As 3 instâncias correm independente uma da outra. Isso quer dizer que, em regra, a pessoa pode ser condenada na instância civil e absolvida na administrativa, tá? Ela pode ter que indenizar, mas não sofrer a pena de demissão ou suspensão, enfim, o que for. Ela pode ser condenada administrativamente, mas ser absolvida na esfera penal e na esfera civil. Então, uma ação, não necessariamente, se ela foi condenada em uma, não quer dizer que ela vai ser condenada automaticamente nas outras, mas tem exceção, tá? Só é admissível, porém, a ação disciplinar ulterior à absolvição em juízo penal, quando, embora afastada a qualificação do fato como crime, persista residualmente falta disciplinar, tá? Então, quer dizer o seguinte: se a pessoa for absolvida na esfera penal, tá? Chega lá diante do promotor, o promotor diz, olha, ele não cometeu crime, tá? Não cometeu crime. Então, não vai ser condenado por isso. Mas se, mesmo não tendo cometido crime, o que ele fizer por uma falta disciplinar, mesmo que ele seja absolvido na esfera penal, ele vai ser, né, responsabilizado na administrativa, ele vai sofrer um processo administrativo, entendeu? Então, vamos lá. O cara fez uma besteira, vai lá mover um processo penal, tá? E a administração normalmente espera o processo penal correr para depois mover o processo administrativo. Normalmente as 2 coisas não andam juntas, tá? A administração costuma esperar para ver o que na esfera penal vai ser resolvido.
Se na esfera penal ele for absolvido porque se prova que ele não cometeu aquele ato, que aquele ato que ele está sendo acusado não existiu, não houve esse crime, não aconteceu nada, é injusta o processo, nesse caso, a administração também não vai mover ação nenhuma, porque se na esfera penal ele foi negado que houve o fato, foi provado que não foi ele, não tem o que a administração pública fazer. Agora, se na esfera penal ele for absolvido, porque foi entendido que apesar de ter cometido um erro, uma falta, essa falta disciplinar não configura crime, então ele não vai responder de maneira penal, mas houve a falta, houve o problema, e ele tem responsabilidade. Nesse caso, a administração foi absolvido na penal, mas vai responder ao processo administrativo, entendeu? Então tem que ter esse cuidadozinho aí, tá? É bem lógico isso aqui, né, gente? Bem lógico. Tranquilo, gente? Então, gente, isso aí são as responsabilidades, né? Civil, penal e administrativo. São independentes, não andam juntos, tá? Cada uma tem o seu caminho. A pessoa pode ser condenada em todas elas, né? Pode ser absolvida em uma e condenada em outra, sendo que a absolvição penal, se acontecer porque for provado que o ato não aconteceu, que o problema não aconteceu, ou que a pessoa é inocente naquilo, nesse caso ela não vai responder mais administrativamente, tá? Agora, se ela for absolvida na esfera penal porque não houve prova para condenar, ou porque não se qualifica aquilo ali que ela cometeu como crime, mas em si ela cometeu um erro, só que não é crime, nesse caso, o processo administrativo segue, tá? Segue e ela pode ser condenada, tá bom? Tranquilo, gente? Então vamos lá, para vocês aí ver rapidinho. Nós temos 90 questões comentadas de português só da Banca Selecom para você praticar para sua prova, por apenas R$12. Temos um combo, gente, R$80 o combo, vem com todo esse conteúdo aqui de questões comentadas para você treinar bastante, tá? Isso aí é o combo para a área administrativa, tá? São 553 questões comentadas com todos esses assuntos aqui, ok? Temos também noções básicas de política educacional, que é uma matéria que vai cair praticamente para todos os cargos de São Gonçalo, por apenas R$20. E para o pessoal da educação, nós temos vários materiais aí, e temos também, que não está aqui aparecendo, mas temos os combos aí que é R$50, tá bom? R$50 o combo. Para o pessoal da educação, temos um combo nível médio, temos um combo nível fundamental. Mas você também pode comprar separadamente todos esses materiais aqui voltados para o pessoal que vai fazer o concurso da educação, tá bom? Gente, como você pode adquirir isso? Vamos lá. No nosso site, né, expressoconcurso.com.br, você parcela em até 3 vezes no cartão, tá? Acima de R$50, ok? Ou você pode comprar com boleto bancário. Tá aqui o PagSeguro, você vai entrar aqui, o link está na descrição do vídeo, gera lá o boleto, faz o pagamento, confirmou o pagamento, a gente envia o material para o seu e-mail, ok? Gente, também se quiser fazer transferência, depósito bancário, o link também está na descrição do vídeo, aliás, o link não, né? O número do nosso Zap, tá? Aí você entra lá, fala pelo Zap com o professor Magno e ele vai estar te ajudando aí da melhor maneira possível, ok? Pessoal, ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você está sendo beneficiado aí por esse curso, gente, deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo, ajuda, né, o nosso canal a crescer à medida que a gente cresce, né? Quanto mais a gente vai aí crescendo, mais nós vamos nos disponibilizando a trazer conteúdo de qualidade gratuitamente para você, tá bom? Pessoal, ó, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.